introdução do capítulo 1. Hoje eu vou entrar com vocês no versículo de número 18, do 18 até o final. E o tema da nossa ministração dessa noite, diga comigo assim: a doença e a cura. Agora digam bem alto. Mais uma vez, para quem está em casa ouvir. A doença e a cura. E o tema é muito apropriado, né? Exatamente para a circunstância que nós estamos trabalhando, estamos vivendo. Paulo gastou 17 versículos do capítulo 1 para tratar com o homem sobre o evangelho da graça e sobre a fé. Todos os 17 primeiros versículos do capítulo 1, há uma abordagem de Paulo de uma maneira muito clara sobre como a graça chega na vida do homem e como a fé a ele oportunizado para que ele possa crer e receber o perdão dos seus pecados. Ele dedicou então a primeira parte para tratar do quê? Da cura. E isso é uma coisa muito interessante na perspectiva do que nós estamos vivendo hoje. Porque antes de Paulo falar sobre a doença, ele fala da cura. Do versículo 1 até o 17, ele vai tratar da cura do homem. Ele vai tratar do caminho para a cura. Do versículo 18 até o 32, ele vai falar da doença. Por isso que a mensagem nossa nessa noite, o tema é a doença e a cura. Na verdade, Paulo primeiro apresentou a cura, para depois apresentar a doença. Seria muito bom se fosse assim na vida real. Vocês já pensaram? Se o ano passado um cientista viesse e dissesse o seguinte: olha, o ano que vem vai ter um vírus terrível, mas nós já temos a cura para ele. Seria bom ou não seria? Seria graça ou não seria? É assim que Deus faz. Deus antevém o problema. O problema não chega para depois Deus agir. Deus age antes do problema. É por isso que lá em Apocalipse diz que o cordeiro foi morto quando? Quando? Antes da fundação do mundo. Antes do homem pecar, Deus já havia providenciado a cura para o pecado. A cura, na perspectiva da graça, ela sempre vem antes da doença. Primeiro, ele fala sobre a cura, para depois ele falar sobre a doença. E é isso que você vai encontrar nesse capítulo extraordinário, no capítulo 1 de Romanos. Primeiro, a cura, para depois tratar do mal. Por que que é assim? Porque assim fica mais fácil de nós nos vermos livres do mal, de sentirmos o fardo ser tirado de nós. Se Paulo tivesse começado pela doença, certamente teria sido uma cacetada, porque ele termina o capítulo 1 de uma forma muito dura. Mas ele já tinha provido para eles o remédio para esta realidade do primeiro capítulo. Vamos lá, no versículo de número 18. Abre aí a sua Bíblia, você pode acompanhar aí na tela, né, do seu aparelho, na sua casa ou aqui na tela da TV. Diz assim, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. De quem? Dos seres humanos. Que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade de Deus. A ira de Deus se revela sobre quem? Sobre o quê? Veja bem, pela primeira vez eu estou usando uma outra tradução que não é aquela que eu sempre uso com vocês, porque aí encontrei na nova tradução da linguagem de hoje uma expressão que para mim não fez muito sentido. Porque todos os demais dizem que a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e contra a injustiça. E isto para mim faz sentido. A ira de Deus é contra o pecado do homem, não é contra o homem. Porque se a ira fosse contra o homem, ficaria muito complicado aquele texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que Deus pode amar o homem e odiar o homem simultaneamente, ou estar irado com este homem? Mas há um texto ainda um pouco pior do que esse para poder derrubar essa tese de que aqui é uma ira de Deus contra o homem. Que é aquele que diz que Deus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, o problema de Deus não é com o homem. Deus não tem um problema com o homem. Deus tem um problema com o pecado que a partir de Adão entrou na vida do homem, com a impiedade e a injustiça. A ira de Deus é contra os atos dos homens, não contra o homem. Deixa eu te perguntar uma coisa a você que é pai. Seu filho já fez alguma coisa que tenha feito muita raiva em você? Já fez? O meu tem especialidade em fazer esse negócio. E de vez em quando ele me faz ter muita, mas ficar muito irado.
E quando você fica muito irado com ele, você perde o seu amor para com o seu filho? Ele deixa de ser seu filho? Você passa a querer fazer o mal para ele por causa disso? Não. Sabe por quê? A sua ira não é contra o seu filho, é contra a atitude que o seu filho teve. Quando nós entendemos isso, nós vamos ficar bem claros para aqueles que estão pregando aí de uma forma diferente, dizendo que Deus está irado com o homem por causa do pecado, por isso está derramando essa pandemia sobre o mundo. Meu irmão, não tem nada de ver isso com Deus, com a ação de Deus. Esta pandemia não é manifestação de ira de Deus por causa do pecado do homem, não é. Nunca foi. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que Deus não permitiu? É outra história. Permissão de Deus é uma coisa, vontade de Deus é outra. Deus não está irado com o homem. Deus não está revoltado com o homem, como você não fica irado com o seu filho ou perde o amor pelo seu filho quando ele comete uma coisa errada. Você fica irado contra a atitude do seu filho. E isto faz todo sentido para que nós possamos entender aonde a graça entra na nossa vida. Dos céus se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça, porque os homens deixaram a justiça para fazer a injustiça, suprimindo a verdade. E é isso que levanta a ira de Deus. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que Deus não vai derramar a sua ira sobre o homem? Vai. É só você ir lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, que lá vai deixar bem claro que um dia, Romanos também, domingo que vem nós vamos falar sobre isso. Um dia, Deus vai derramar a sua ira. Quando é esse dia? O dia em que Jesus Cristo se manifestar para julgar aqueles que escolheram não recebê-lo na sua vida. Aí estes experimentarão a ira do Cordeiro. É o que está escrito lá no capítulo 6 do livro de Apocalipse. A ira de Deus é hoje manifesta dos céus contra a injustiça e a impiedade. E é isso que você precisa ficar muito bem claro na tua vida. Deus não está irado com, porque Deus ama o homem. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que Deus ama o homossexual? Ama. Deus ama um perdido? Ama. Deus aprova as suas ações? Não. Há uma diferença muito grande entre amar as pessoas e aprovar as suas condutas. O que esta sociedade que se diz aí politicamente correta quer de nós, não é que nós expressemos amor às pessoas, é que nós expressemos concordância com a conduta delas. E isso nós não somos obrigados a fazer. Nós precisamos respeitar as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas, independentemente do que elas são e como elas vivem. Mas nós não precisamos concordar com a sua conduta. Porque o que Deus está reprovando aqui é a conduta do homem. É isto que deixa Deus irado. Não é o homem propriamente dito, mas a conduta dele. Vamos lá no versículo 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus se manifestou aos homens. Há, aqui nas palavras de Paulo, uma clara evidência que todos os seres humanos têm um nível de revelação sobre Deus. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, encontraram índios que nunca tinham ouvido falar sobre Deus, mas eles adoravam alguma coisa. Por quê? Porque todo ser humano tem dentro de si uma revelação de Deus. Eles não sabiam o que era Deus, mas eles olhavam para a lua e diziam, isso é muito bonito, isso só pode ser um Deus. Eles olhavam para o sol e diziam, isso é extraordinário, isso só pode ser um Deus. Eles chegavam diante de uma cachoeira e diziam, isso é algo maravilhoso, isso só pode ser um Deus. Eles não tinham uma revelação de quem era Cristo, mas eles já tinham uma percepção de que havia um Deus que estava acima deles, que eles não conheciam, que eles não podiam dar um nome, mas dentro deles já havia um nível de revelação de Deus para o homem. Olha, o cara pode ser pai de santo, mãe de santo, macumbeiro, ateu, mas ele tem dentro dele uma percepção de Deus. Ele sabe que existe Deus. As pessoas podem escolher até não acreditar em Deus, mas isso não neutraliza dentro delas o conhecimento sobre Deus. Quando você pega um ateu e ele diz, não, eu não creio em Deus, eu creio numa força cósmica. O que essa força cósmica é? É Deus. Não, eu acredito em uma energia superior. Ele acredita em Deus. Ele não quer dizer que é Deus. Sabe por quê? Porque ele, se ele disser que é Deus, ele tem que passar a ter uma vida segundo o que esse Deus exige. E como uma energia cósmica, como uma força superior, não escritura o que pensa nem o que diz, ele pode viver então acreditando nessa energia cósmica, nessa força superior, sem ter que ter um parâmetro de vida determinado por aquele Deus que criou todas as coisas. É por isso que o homem, no seu ateísmo, ele prefere dizer que acredita numa força cósmica ou numa energia superior,
a dizer que acredita em Deus, porque se ele acredita em Deus, necessariamente ele precisa viver como esse Deus exige que se viva. Então, quando eu encontro um ateu, eu digo, bom, você não acredita em Deus que tem o nome do meu Deus, mas você acredita que existe um Deus, porque nós sabemos que esta obra toda que existe no mundo expressa a criação de Deus. É isso que diz em seguida, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ninguém poderá dizer no dia do juízo final, eu não sabia que existia Deus, eu não tinha ideia de que existia Deus, eu não tinha a mínima percepção de que um Deus existia. Todos nós temos valores morais dentro de nós. E de onde vêm esses valores morais? Dos nossos pais? Que muitos deles eram totalmente imorais? Não. Da sociedade, que é imoral? Não. Os valores morais que nós trazemos dentro de nós vêm de uma ligação com Deus que tem valores morais. Por isso nós nascemos dentro de um princípio de moralidade. Porque há alguma coisa que determina o nosso estilo de vida. Os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus, porque a natureza, o universo, a ordem cósmica, tudo gira em sintonia. Não tem como o caos ter criado essas coisas. Caos gera caos. Somente uma mente brilhante e ordeira podia ter feito algo tão maravilhoso como é o universo. Eu vejo os cientistas, vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco, os sábios, os homens mais inteligentes que já existiram nessa terra, dizem, hoje vocês estão podendo ver um cometa que está passando nesse lugar. Ele vai voltar a passar agora daqui a 72 anos. Ele vai voltar a passar agora daqui a 105 anos. Eles não conseguem perceber que há uma ordem tão clara nas coisas que eles conseguem contar o dia que aquele cometa vai passar daqui a 75 anos. Como é que esta ordem pode ser tão perfeita se ela não tivesse vindo de uma mente tão brilhante? Estava dizendo hoje para o pessoal aqui de manhã, você pode chegar na tua casa amanhã e em uma determinada hora do dia, ao meio-dia, na sua cozinha, na sua sala, tira uma foto de onde o sol está batendo naquele horário. Quando for o ano que vem, hoje é dia 1º? Dia 1º, né? Dia 2, opa, eu estou perdido, nessa pandemia eu estou perdido igual cego no meio de tiroteio. Eu não sei o que é dia de semana, o que é dia do mês. Aí quando for dia 2 de agosto, você volta naquele mesmo horário, abre a foto que você tirou e você vai ver que o sol, a posição do sol está no mesmo lugar que estava um ano atrás. O que é isso? É uma ordem no cosmos. É uma ordem na natureza. E isto só pode apontar para a existência de um Deus. Não é possível que isso tenha se feito do nada. Que todas as estações venham no tempo certo. Que a noite chegue na hora certa. Que a luz do dia aconteça na hora certa. Há alguém que gerencia tudo isso. Há alguém que governa isso. Há alguém que manda a chuva, que manda o sol, que faz todas as coisas acontecerem. E é esta ordem que aponta para Deus. E é por isso que ninguém vai poder se dizer que não conheceu Deus ou que não teve a oportunidade de saber que Deus existiu. Que não conheceu a fala de Deus. Porque todo o firmamento anuncia este Deus. As obras, os atributos invisíveis de Deus são percebidos, como ele diz aí, por seu poder e a sua divindade, claramente são reconhecidos desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Deus fez tudo perfeito, tudo na ordem, tudo certo. E muitas pessoas não conseguem entender que esse Deus, que fez todas as coisas perfeitas, nos ama profundamente e deseja ter uma relação íntima com cada um de nós, a ponto de Ele nos chamar de filhos, filhos amados, de cuidar de nós, de nos livrar de toda a mazela do pecado. E ele continua no versículo de número 21 e diz assim, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, eles tinham um nível de raciocínio para entender que Deus existia, mas eles resolveram neutralizar este raciocínio. E o coração insensato deles se obscureceu.
Wesley é muito feliz na construção do quadrilátero wesleyano. Você precisa estudar muito sobre isso, para você entender por que você está neste lugar e como essa fé ela é consistente. A nossa fé é racional. Nós não cremos contra a razão. E é isso que ele está dizendo aqui. O raciocínio vai comandar as nossas emoções. Quando você cria um raciocínio errado sobre Deus, isso vai produzir uma emoção errada no seu coração. Ele está tratando aqui de raciocínio e coração, de mente e razão, emoção e razão. Então, quando você cria um raciocínio errado sobre Deus, o coração se torna insensato e se obscurece. E ele passa a dizer que, sendo sábios, se tornam tolos. Presta bem atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Paulo está fazendo aqui uma clara menção aos sábios gregos, que foram os homens mais inteligentes que já passaram sobre a face da terra. Deus permitiu que os gregos tivessem um nível de sabedoria que ninguém mais teve. A matemática é deles, a engenharia é deles, a ciência é deles, a filosofia é deles, a intelectualidade é deles. Eles se tornaram os seres mais inteligentes já existentes sobre a face da terra. Esses dias eu estava vendo uma matéria sobre um desses grandes homens, não sei se é Agamenon, não me lembro mais o nome dele, não me lembro, vou também me deter nisso, e ele contando a história, um documentário contando como que os gregos foram capazes de vencer os persas em uma guerra, em que os persas tinham 400 navios e os gregos tinham apenas 40. Porque eles venceram com a sabedoria. Aqueles homens foram geniais, construíram coisas extraordinárias, são considerados os pais de toda a sociedade moderna no pensamento. Os romanos, quando adentraram na Grécia e dominaram a Grécia, os romanos levaram para si a cultura grega. Então Paulo agora está escrevendo uma carta para a igreja que está em Roma. Paulo possivelmente está em Corinto. E ele está dizendo para um povo aí, aproximadamente 3 milhões, 4 milhões de pessoas que viviam em Roma nessa época, e todos dos mais inteligentes gregos, porque era a capital. Os mais inteligentes homens formados no conhecimento grego. E ele diz assim, olha, vocês que admitiram, que assimilaram o conhecimento grego, o conhecimento que dominou de uma forma muito clara todo homem, mas vocês não souberam usar esse conhecimento para se achegar até Deus. A sabedoria dos gregos, na realidade, os fez inimigos de Deus. E Paulo está dizendo, vocês abraçaram a sabedoria grega. Vocês se tornaram os sábios gregos desta época. A cultura grega vocês trouxeram para dentro de Roma. E são tidos hoje como o povo mais poderoso e o povo mais inteligente. Porque vocês somaram as forças das armas à inteligência dos gregos. A sabedoria dos gregos. Mas a sabedoria dos gregos se tornou uma inimizade contra Deus. Porque Tiago nos diz lá no capítulo 3, no versículo 15, que existe uma sabedoria que é humana e diabólica. Sabiam disso? Está escrito lá literalmente. Diz assim o texto de Tiago 3,15, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus. É uma sabedoria terrena e demoníaca. De qual sabedoria Tiago está falando? Vocês lembram da narrativa do encontro da serpente com a Eva lá no jardim do Éden? O que foi que a serpente disse para a mulher? Se você comer desse fruto, você será tão sábia quanto Deus. Você terá uma sabedoria independente de Deus. Você não precisará de Deus para conhecer as coisas, para conhecer o bem e o mal. Esta sabedoria que a serpente apresentou a Eva é a sabedoria que dominou a vida dos gregos na Grécia. Uma sabedoria humana e terrena, que também é demoníaca. Por que ela é demoníaca? Vamos continuar no versículo 23? Ele diz assim, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes a seres humanos corruptíveis, a aves, a quadrúpedes e a répteis. Veja bem, Deus permitiu que os gregos tivessem um nível de conhecimento de excelência.
a ponto deles dominarem a matemática e todas as ciências, se tornaram os homens mais inteligentes do mundo. Mas os sábios gregos deixaram de adorar a Deus para adorarem homens, aves, quadrúpedes e répteis. O que eles fizeram? Os gregos construíram para si os seus deuses. Alguém já viu aqui a figura do Minotauro? O que é o Minotauro? Quem que criou essa mitologia? Os gregos, que é uma mistura de um homem com um touro. O que os gregos fizeram? Na sabedoria que eles tiveram, eles começaram a criar deuses. Sabe por quê? O homem, como nos diz o texto que nós lemos, naturalmente sabe que existe Deus. Por que o homem precisa criar um Deus? Porque como a sua natureza sabe que existe um Deus, ele precisa criar um ídolo para substituir Deus. Porque este ídolo se torna manipulável pelos homens. Veja bem, vamos agora para a prática do dia a dia. Muitas pessoas adoram uma imagem de Aparecida. Muitas pessoas adoram uma imagem chamada Aparecida. Eles a constituíram como Deus. Agora deixa eu lhe perguntar alguma coisa aqui. Alguém conhece uma carta que Aparecida tem escrita para os homens, dizendo sobre um código de conduta e de vida? Existe isso? Aquela imagem já pode dizer para os homens o que ela gostaria que os homens fizessem? Pode fazer isso? Sabe por que os homens elegem os seus ídolos? Porque os ídolos não têm boca. Os ídolos não escrevem. Os ídolos não podem determinar um código de conduta e de postura para o homem viver. Então o que ele faz? Ele constrói um ídolo que seja a sua imagem, para que ele não tenha que abrir mão do seu estilo de vida, para poder se submeter a este Deus. E é isto que agora Paulo está revelando para nós, como sendo provocador desta ira de Deus. Homens que sabiamente tinham toda a capacidade de parar e dizer, só Deus podia fazer isso. Só Deus podia constituir isso. Não sei se vocês sabem, um dos primeiros homens que pisou na lua, ou o primeiro homem que pisou na lua, era um crente, professo, e ele pôde ir lá fazer um grande testemunho, dizendo que ele ali contemplava a glória de Deus daquele lugar. Porque todo cientista que crê em Deus, ele tudo que vê, amplia sua fé para Deus. Mas todo cientista que quer desconstruir a visão de Deus, tudo que ele vê, tudo que ele cria, ele torna um obstáculo para poder continuar crendo em Deus. E é isso que Paulo está tratando para nós. Os homens criaram ídolos para substituir Deus, e estes eram ídolos manipuláveis. Eles adoravam o touro, adoravam outros ídolos, adoravam... E é interessante que na cultura grega, cada deus tem um tipo de pecado. Já observou? O deus da ira, o cara irado. Por quê? Porque muitas pessoas queriam dizer, não, ira não é problema, porque tem um Deus que é um Deus irado. Há uma deusa da promiscuidade sexual. Por quê? Porque ele diz, não há problema com a promiscuidade. Há uma deusa que vive em promiscuidade. O homem vai constituindo ídolos para que ele possa colocar no lugar de Deus aquilo que ele quer viver, no padrão de vida que ele quer viver. Por que é muito fácil adorar uma imagem? Por que é muito fácil constituir uma imagem como Deus? Porque aquela imagem não consegue determinar para nós o estilo de vida que nós devemos viver. Então a gente adora aquela imagem e continua vivendo como a gente quer viver. E é isso que Paulo está revelando para nós nesse trato. Por isso, ou seja, por terem tirado Deus, os homens que tinham a capacidade de conhecer Deus, tiraram Deus de existência e construíram um ídolo no lugar de Deus. O que acontece com o homem, versículo 24, por isso, por esta causa, por terem menosprezado a existência de Deus, quando eles poderiam ter reconhecido Deus, por eles terem colocado outras coisas no lugar de Deus, Deus os entregou à impureza, versículo 24, pelos desejos do coração deles, para desonrarem os seus corpos entre si. Eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês não lerem nenhum livro até hoje, nem vão encontrar. Mas aonde existe idolatria, existe promiscuidade sexual. Pensa numa família idólatra que você conhece. Você vai encontrar dentro dessa casa prostituição,
homossexualismo, infidelidade conjugal, adultério. Porque é isso que Paulo está dizendo. Por isso, Deus os entregou. Porque eles construíram outros deuses no lugar de Deus, Deus os entregou às impurezas, os desejos impuros do coração deles, para desonrarem os seus corpos entre si, que é o pecado praticado na sexualidade promíscua. Quando o coração do homem se esvazia de Deus, a mente dele se enche de maldade. É isso que Paulo está tratando nesse texto. É por isso que Paulo deixou para tratar da doença depois de apresentar a cura, porque a doença era braba. Onde há idolatria, há imoralidade, há promiscuidade, há infidelidade conjugal, há adultério, há toda sorte de coisas. Porque Paulo está dizendo isso no versículo 24. Deus os entregou à impureza, porque eles tiraram Deus do seu lugar e colocaram outro naquele lugar. Vamos ler o versículo 25 até o versículo 27? Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo o quê? A criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém? Por causa disso, Deus os entregou o quê? As paixões vergonhosas, porque até suas mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outros, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente numa sensualidade, cometendo indecência, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aqui nós encontramos a primeira abordagem bíblica neotestamentária do pecado do homossexualismo e do lesbianismo. Está crescendo no meio evangélico, as igrejas que têm dito que na realidade Deus é um Deus de tolerância e de amor, e que Deus permite toda forma de amor, inclusive o homossexualismo. Paulo não poderia ser mais claro ao combater de frente o chamado pecado grego, a promiscuidade grega, que os romanos levaram para Roma. Os romanos foram até a Grécia e não importaram só o conhecimento grego, importaram também a promiscuidade dos gregos. O nível de promiscuidade dos gregos aqui é tão grande que a sociedade greco-romana, como nós chamamos, superou a imoralidade cometida em Sodoma e Gomorra. Porque lá em Sodoma e Gomorra, você vê falar sobre a relação de homens com homens. Em nenhum lugar em Sodoma e Gomorra eu encontro um relato de que as mulheres também estavam tendo relações sexuais com mulheres. Aqui não. Na realidade greco-romana, a promiscuidade da homossexualidade foi muito bem latente, mas também o lesbianismo. E Paulo deixa muito claro, eles estão nesta vida porque eles tinham a capacidade de conhecer Deus, eles resolveram fechar o seu coração para Deus, resolveram colocar alguém no lugar de Deus e por causa disso eles estão vivendo vida de imoralidade. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira da idolatria. E isso os levou a um nível extremado de depravação moral. Todas as vezes que o homem troca Deus por um outro objeto, haverá uma depravação moral. E por haverem, versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou ao modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Presta atenção no que eu vou compartilhar com vocês. Quando o homem resolve desprezar Deus, os seus pensamentos se tornam totalmente corrompidos. Eu vou ler o versículo 28 novamente. Acompanhe lá. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. São esses pensamentos corrompidos que levam o homem a práticas mais reprováveis e mais repugnantes que nós podemos conhecer. Para Paulo, o que havia de pior em Roma era exatamente a forma promíscua como eles se relacionavam sexualmente, homens e mulheres. Eles diziam: vocês estão experimentando o profundo do pecado, porque vocês não reconhecem a existência de um Deus. É possível que dentro de tudo que nós conhecemos de promiscuidade sexual, este texto de Romanos seja o mais profundo deles.
porque ele aborda principalmente essa questão da sexualidade inapropriada. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: o nível de depravação moral existente nos dias de hoje é muito superior aos existentes nos dias de Paulo em Roma. E eu posso provar isso para vocês. Paulo está falando sobre um problema de uma sexualidade entre homens com homens e mulheres com mulheres. Porque o homem, quando ele se corrompe, por mais incrível que pareça, a área na vida dele que mais afunda é a área da sexualidade. Por isso Paulo vai abordar muito claramente aqui esses dois pecados. Eu estava vendo essa semana uma entrevista, um depoimento daquela ministra Damares, em uma comissão, e eu fiquei impressionado com o que aquela mulher apresentou. A Comissão de Direitos Humanos está fazendo uma grande investigação sobre pedofilia no Brasil. E ela começou a apresentar os casos de pedofilia que foram encontrados. E ela dizia: essa menina foi abusada com 9 anos de idade. Aí depois ela disse: essa outra foi abusada com 7 anos de idade. Esta aqui foi abusada com 5 anos de idade. Ela foi apresentando. Até que ela chegou a um caso de um bebê de 23 dias de vida. E quando ela apresentou o caso do bebê da menina de 23 dias de vida que foi abusada sexualmente, eu achei que tinha sido o fundo do poço. Até que ela apresenta para aquela comissão uma gravação de uma conversa entre 2 homens, em que o cara diz do outro lado: fizemos ultrassom, é menina, e eu já sonho com a hora em que vou praticar sexo com ela. A criança estava no ventre da mãe. E ele coloca no texto da mensagem: descobrimos, é menina, já não vejo a hora. O nível de moralidade que nós estamos chegando é o fundo do poço. Nós estamos vivendo coisas que você não pode imaginar, porque o pecado faz isso com o homem. Ao que diz no versículo 29, estão cheios de todo tipo de injustiça, de perversidade, de avareza, de maldade, de inveja, de homicídio, de discórdia, de engano, de malícia, de difamação, de calúnia, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Paulo começa a apresentar um quadro terrível da sexualidade daqueles homens que viviam em Roma. Mas ele diz: não é isso apenas. Porque eu sei que muitas vezes nós achamos que pecados são só os promiscuidade sexual, só adultério, homossexualismo. E Paulo quer deixar bem claro que o pecado é muito pior. A doença que ele agora está tratando com o povo de Roma, no final do capítulo 1, para o qual ele já deu a cura no início, é terrível. E ele vai falar no finalmente aí sobre pelo menos algumas coisas terríveis. Desleais. Deixa eu dizer uma coisa: quando um cara casa e ele trai a sua mulher, ele está sendo desleal ao contrato. O que é ser desleal? É não cumprir o contrato. E quantas pessoas você conhece que vivem essa vida? E ele diz assim: sem afeto natural. O que é isso? As pessoas amam mais os animais hoje do que os seres humanos. Tem pessoa me ouvindo aqui, em casa, quem sabe até aqui, que gasta uma fortuna com cachorro e nunca deu um centavo para ajudar alguém que necessita de ajuda. Sabe o que é isso? É uma perda da afeição natural pelas pessoas. Elas se tornaram sem misericórdia. Elas olham para as pessoas que andam pela rua como se fosse um lixo. Elas veem as pessoas na sarjeta e elas veem um lixo. Há muito mais sentimento para com os animais do que para os homens. Só que o sangue do Filho de Deus não foi derramado pelos animais, foi derramado pelos homens. E a Bíblia não diz que Deus ama os animais, a Bíblia diz que Deus ama os homens. Talvez uma das maiores clarezas para nós, de que nós não estamos bem na vida, é quando nós perdemos a afeição pelas pessoas.
Quando as pessoas deixam de ser importantes para nós. Quando eu disse para vocês que eu amo estar neste lugar, e quem está comigo sabe disso, a minha mulher, os meus filhos, sabem disso, porque para mim as pessoas são muito importantes. Estar com pessoas para mim é a coisa mais importante da minha vida. Para mim não há coisa mais importante na vida do que pessoas. Para mim as pessoas são mais importantes do que as coisas. Porque o dia em que nós perdemos a afeição pelas pessoas, nós estamos naturalmente nos afundando no pecado. Nós podemos criticar muito os homossexuais, mas quem perdeu a afeição pelas pessoas, quem perdeu a misericórdia pelas pessoas, não está vivendo um mundo melhor do que eles. Ao encerrar deste capítulo, Paulo está tratando as coisas de uma forma muito clara. Vocês precisam ter uma concepção de que existem pecados terríveis, os quais eu posso enumerar, e ele vai colocar toda essa relação que nós conhecemos. Diga comigo assim: todo pecado é pecado. Como todo câncer é câncer. Você já viu alguém sano dizer assim: Deus pode até colocar em mim um câncer de pele, mas eu não quero que ele coloque um câncer de fígado, ou um câncer de pâncreas. Alguém já ouviu dizer isso? Porque o câncer de pâncreas é incurável. É aquele que matou Pavarotti, muita gente, que morre em 90 dias, 100 dias. É o pior de todos os cânceres. Mas você já viu alguém dizer assim: não, pode ter um câncer de pele. Já viu isso? Alguém diz isso? Por que não diz? Porque câncer é câncer. Seja ele de pele, seja ele do fígado, do baço, das partes mais íntimas. Mas nós brincamos com o pecado. Nós olhamos para o homossexual e dizemos: eu nunca vou ser um homossexual. Mas se nós demos uma passada nessa relação que foi sendo falada aqui, desobediente aos pais, infiel nos contratos, orgulhoso, arrogante, insolente, inventador de mal, de mentira, malícia, difamação, calúnia. Meu irmão, a doença é grave. A doença é séria. E nós não podemos brincar com essa doença, como nós não brincamos com o câncer. Como nós não dizemos: eu não me importaria de ter um câncer de pele. Porque câncer é câncer. Pecado é pecado. Você não pode brincar com ele. Versículo 32. Embora eu conheça a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis da morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam as suas práticas. Os homens que vivem em pecado sabem que estão condenados. Sabem disso. O homem que vive em pecado, ele utiliza de uma estratégia chamada a estratégia do avestruz. Alguém já ouviu falar na estratégia do avestruz? Quando o avestruz está sendo perseguido na iminência de morte, o que ela faz? Eu nunca vi isso acontecer, porque eu não vi num país de avestruz, eu nunca vi um avestruz. Mas diz aí que quando o avestruz está na iminência de um grande perigo, ele enfia a cabeça no buraco, para ele não ver acontecer. Ele enfia a cabecinha que é desse tamanho e deixa do lado de fora um corpo que é do tamanho de um elefante. É isso que Paulo está dizendo para nós. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis da morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam as suas práticas. O homem que está vivendo em pecado, ele enfia a sua cabeça no buraco, fazendo de conta que não está enxergando os seus pecados. As pessoas que vivem aprovando o pecado, como diz assim, não só fazem, mas aprovam os que praticam. Quando alguém aprova o pecado na vida do outro, ele só está dando um jeito de dizer: eu peco, mas fulano também peca. Fulano pecou mais do que eu. E ele diz então: não só praticam, mas aprovam quem pratica, porque a gente precisa aprovar o pecado para que o outro também seja apontado como pecador e eu não esteja só nessa situação. Algumas coisas que eu quero que você considere antes de eu encerrar. Primeiro, Deus não odeia o pecador, Deus odeia o pecado. Todo ser humano tem um nível de revelação sobre Deus que é apresentado para ele no universo, pelo cosmos, pela natureza, pelo qual ele será cobrado diante de Deus. A sabedoria humana e terrena, ela é diabólica e ela separa os homens de Deus. Sabe por quê? Eu tive a oportunidade de me relacionar com alguns doutores na vida, homens que têm um grande e notório conhecimento. Uma das ministras do Supremo Tribunal Federal foi minha professora. Mas eu me relacionei com muitos doutores.
E há uma coisa muito interessante na vida dos grandes homens, dos grandes sábios. Eles são idólatras. Mas de uma forma muito interessante, o primeiro Deus que eles adoram é eles mesmos. Porque o homem que é muito sábio aos seus olhos, ele se vê como um Deus. E ele se sente um Deus. Porque a sabedoria humana o constitui como um ídolo. E ele se torna um adorador de si mesmo. Leva a idolatria por adorar a sua própria imagem. Todo pecado é pecado, como todo câncer é câncer. O pecado não é uma fonte de prazer. Se drogar não é uma fonte de prazer. Se prostituir não pode ser uma fonte de prazer. Ir para a cama com outro homem, sendo homem, não pode ser uma fonte de prazer. Ir para a cama uma mulher contra mulher não pode ser uma fonte de prazer. Porque na realidade o pecado não é natural, não é uma fonte de prazer. Ele não é um estilo de vida natural. Quando dizem aí que Deus aprova toda forma de amor, isso é uma verdadeira blasfêmia, porque se Deus aprovasse toda forma de amor, Ele não repugnaria o adultério. Porque alguém se relaciona com o outro em adultério amando. Então não entre nessa tolice de achar que Deus aprova tudo porque é uma forma de amor. Nem todo amor é condizente com o amor de Deus. Porque confunde o amor de Deus com as paixões humanas e terrenas. O pecado não é uma fonte de prazer. Eu tenho o direito de aproveitar. Eu tenho o direito, eu sou jovem, eu tenho que... Não entenda o pecado como uma fonte de prazer, porque o pecado é o salário Qual é o salário do pecado? A morte. Quem trabalha pelo pecado receberá um salário. Qual é ele? A morte. Ele não é uma fonte de prazer, ele é uma fonte de morte. Antes de Paulo abordar o pecado, ele apresentou o remédio para o pecado. Vocês lembram disso? Eu falei com vocês durante 5 semanas. A graça, a fé, a obra de Cristo. O Evangelho da Graça é o Evangelho que proclama a cura e não a enfermidade. Por isso, Paulo começou todo o capítulo 1 tratando da cura, para depois falar da enfermidade. O Evangelho da Graça não é a pregação sobre o pecado. Quando você chega para alguém e diz assim, fulano, você está em pecado. Você vai morrer, você vai para o inferno. Você não está pregando para ele. Fulano, se você não aceitar Jesus do jeito que você está, você vai para o inferno. Isso não é proclamação do Evangelho da Graça. Porque a pregação do Evangelho da Graça não é a pregação sobre o pecado. É a proclamação do remédio que cura a doença. Dizer para o homem que ele vai para o inferno, você não está pregando para ele. Você pode falar aos homens sobre os pecados, mas eles só serão libertos quando você falar para eles sobre a cura do pecado. Eu poderia nessa noite continuar aqui falando sobre um monte de pecado. Poderia levantar a coisa e colocar sobre vocês uma condenação eterna, porque vocês já cometeram um monte desses pecados no passado. Mas isso não é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça diz: o homem está em pecado. O homem pecou. O homem vive uma vida de pecado. Mas Deus providenciou a cura para este pecado, para essa doença. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é a doença e a cura. A enfermidade e o remédio. Todos nós já fomos infectados pelos pecados. Mas o Evangelho da Graça nos leva a conhecer uma realidade de um Deus que se sacrificou por causa dos nossos pecados. O Evangelho da Graça não transige com o pecado, não aceita o pecado, ele não minimiza o pecado, como diz aí, os caras da graça liberaram o pecado. Não entenderam que nós que conhecemos e proclamamos o Evangelho da Graça, fazemos isso com uma ousadia, porque nós acreditamos que a graça liberta o homem integralmente do pecado. Ele pode viver uma vida de justiça diante de Deus, sem ter que se curvar ao pecado, que destrutivamente aniquila com a vida do homem. É o conhecimento do remédio, não da doença, que traz a cura. Você pode saber que está doente,
Mas você só vai ser curado quando o médico disser, você tem isso, e o remédio é esse. Eu poderia falar muito sobre os pecados de vocês, mas eu quero nessa noite me deter no remédio que cura vocês. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Apenas a proclamação desse sacrifício pode mudar a realidade do homem. Eu poderia me deter na doença, mas eu quero terminar com a cura. Ele diz assim, portanto, a fé vem por ouvir, e ouvir a mensagem pregada a respeito de Cristo. O que Paulo fez no capítulo 1 foi apresentar Cristo para os romanos. O que Paulo fez no capítulo 1 foi dizer, vocês estão perdidos. Mas existe uma saída. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário resolve o problema de vocês. Vamos orar? Quero que você fique em pé onde você está. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu quero dizer para você que o enfoque do Evangelho da Graça é o perdão. É a obra de Cristo na cruz do Calvário. É o aniquilamento do pecado pelo sacrifício de Cristo. A diferença entre um pregador da lei e um pregador da graça é que o pregador da lei sempre aponta o pecado. Sempre. O pregador da graça sempre apresentará para o pecador a obra da cruz, que resolve o problema do pecado. Pastor, eu pequei essa semana. Como é que eu vou sair daqui? Eu quero que você creia que o sangue de Jesus Cristo lhe purificou de todos os seus pecados. Eu quero que você creia que há uma obra transformadora na sua vida, que um milagre de Cristo se opera na sua vida, que o sangue dele foi derramado por sua causa. Eu quero que você saia daqui nessa noite com uma percepção de limpeza. Porque o diabo sempre trabalha com a perspectiva da sujeira. Sabe por quê? Quando eu chego numa oficina e um mecânico entra debaixo do meu carro, ele está com um macacão, geralmente é assim, e ele entra debaixo do meu carro para poder olhar o meu carro. Eu olho para aquele macacão e eu tenho a certeza que há pelo menos 6 meses que aquele macacão não vê água. E como ele está muito sujo, não é nenhum problema para aquele cara se arrastar no chão por mais um pouquinho. Mas quando você vai para um casamento, se tiver que esperar um ônibus no ponto, a mulher espera em pé, mas ela não se assenta com medo de sujar a sua roupa. Sabe por quê? Quando nós temos a percepção de que nós estamos sujos, nós não nos preocupamos em sujar mais. Quando nós temos a perspectiva que nós estamos limpos, nós queremos não nos contaminar mais. O que Paulo queria é que todos os romanos pudessem ter uma concepção. Você pode ser limpo, você pode ser santo, você pode ser puro. Se você crê no sacrifício de Cristo, o sangue dele lhe purifica de todos os seus pecados. Como é que você volta para casa hoje, depois dessa mensagem? Você pode dizer, pastor, algum desses pecados, infelizmente, eu os cometi. Mas eu creio que pelo poder do sangue de Jesus, todos os meus pecados foram perdoados. E eu estou limpo. Eu estou alvo como a neve, porque o sangue dele me purificou. E quando eu descer essa escada, pastor, eu voltarei ainda mais alvo para minha casa. E quando eu chegar diante de algo que é pecado, eu não vou permitir que o diabo me convença que eu já estou sujo. Porque na verdade eu não estou sujo. Eu estou branco, limpo, como uma noiva que está indo para o altar, com o vestido todo branco, todo alvejado. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Obrigado, Deus, por esta noite de revelação, de palavra, de graça. Obrigado porque o Senhor, usando o apóstolo Paulo, nos trouxe uma clareza perfeita sobre a verdadeira situação e realidade do homem. Promíscuo, iníquo, gerado e vivido no meio de um pecado. Mas também, Senhor, não só a doença, mas o remédio nos foi apresentado. Há uma enfermidade, mas há cura para esta enfermidade. Há uma doença, mas já há, Senhor, um antídoto para resolver o problema. E nesta noite, tanto por aqueles que estão aqui, quanto por aqueles que estão em casa, eu libero, Senhor Deus, uma palavra de perdão, de transformação e de multiplicação de vida.
Que a graça do Senhor invada cada lar e cada casa. Que a bênção do Senhor os envolva. E que eles possam ter uma consciência clara. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário me libertou de todo o pecado. E agora eu já não sou mais um sujo. Eu tenho as minhas vestes lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Que esta palavra produza vida na vida do teu servo e da tua serva. É a minha oração no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão produzida pelo Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todo o povo dele, sobre a face da terra, hoje e eternamente. Vamos louvar o Senhor?